Irmãos e minhas irmãs, nesta terça-feira nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como esta. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a palavra de Jesus neste Evangelho, ela vem bem de encontro às atitudes que praticamos no dia a dia da nossa vida, tanto dentro da nossa casa como no lugar onde nós temos autoridades e damos as cartas. Mesmo que hoje as coisas, as nossas incoerências e hipocrisias não sejam literalmente o lavar as mãos, nem tampouco tomar banho ou a maneira de lavar copos, nós encontramos um verdadeiro sentido no que Jesus nos fala aqui. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E mais, não adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. E continua dizendo: vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus vai mais além ainda. Vós fazeis muitas outras coisas como essas. Será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa vida? Com as nossas ações diárias? Será que nós estamos colocando as regras humanas à frente dos mandamentos de Deus? O mandamento de Deus é o amor e Jesus veio nos ensinar a amar com o mesmo amor que o Pai nos ama. Os nossos gestos, as nossas expressões, as nossas reações, as nossas obras de misericórdia, o nosso comportamento deve ser pautado pelo amor de Deus. Se assim não o fazemos, se apenas o dizemos e não concretizamos por meio da oferta do nosso coração, de nada valerão os nossos atos exteriores, os ritos
e as convenções, as práticas corriqueiras que seguem apenas o manual da instrução do mundo. Meus queridos, seguir a tradição dos homens é andar conforme a onda do mundo, até naquilo que ofertamos a Deus. Quando deixamos de lado a nossa obrigação de filhos e filhas para com a nossa família, pai e mãe, que necessitam de nós e queremos impressionar os outros com o valor que nos oferecemos a Deus, estamos nós infringindo o quarto mandamento que nos manda honrar pai e mãe. Não podemos nos desviar nem confundir as nossas oferendas. Uma coisa é que nós devemos ao nosso próximo, outra coisa é o que devemos a Deus. Os mandamentos não foram dados para iluminar o nosso caminho, a fim de que possamos chegar ao porto seguro. Se nós estamos substituindo a orientação de Deus para seguir as formalidades do mundo e os maus desejos da nossa humanidade decaída, fazemos com que as nossas atitudes falsas nos desviem do verdadeiro caminho. Com certeza, também nós estamos perdendo a grande oportunidade de construir uma morada no céu, que é o lugar do nosso destino final. Por isso nós temos mesmo que saber dosar as nossas ações. Obedecer os mandamentos de Deus e também fazer a nossa parte de amar o nosso semelhante, principalmente o pai e a mãe, obedecendo também a nossa família aqui na terra e obedecendo os mandamentos de Deus. Do contrário, nós não estaremos fazendo nada de bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, compartilhem esta palavra com seus amigos, seus parentes, né? E não deixe de visitar o meu canal. Vocês podem rever esta explanação, bem como as outras passadas. Até outra vez.